Hoje, a organela celular que iremos estudar é o centríolo. Professor, mas o centríolo, qual é a função? Se ele tiver alguma falha no seu desenvolvimento, ele pode causar algum dano à saúde humana? Professor, todos os seres têm centríolos? Professor, todas as células têm centríolos? Calma aí, calma aí. Vamos responder uma por uma, entendeu? Coloca muita concentração aí nesses olhos e vamos quebrar tudo, porque hoje nós vamos estudar centríolos. E centríolos é uma organela celular muitíssimo importante nas células eucarióticas, ok? Ela ocorre predominantemente nas células animais. Professor, predominantemente não significa exclusivamente, entendeu? Porque nas células vegetais, algum grupo de vegetais possui centríolos. São os grupos denominados primitivos. E quais são esses grupos, professor? São as briófitas e as pterodófilas, ok? Guarde apenas isso para a sua prova. Não vamos chegar aqui meter uma biologia muito louca para você ficar doidão. Vamos apenas estudar o que cai, porque estratégia leva você à sua aprovação, ok? Então, pessoal, o centríolo, ele está presente predominantemente em todas as células animais, ok? Nas células vegetais, nos organismos, nos vegetais superiores, não estão, com exceção da pterodófila, ok? Tem uma planta em especial que tem muitos centríolos, entendeu? E essa planta em especial, ela é responsável pela síntese de muito silício, entendeu? Ela consegue extrair muito silício da natureza e translocar para o seu material orgânico. Professor, e qual planta é essa? É uma pterodófila chamada Equiseto arvense, ok? A Equiseto arvense é popularmente aí chamado nas quebradas de cavalinha. Ela é um diurético nacional, diurético muito popular. Ela está até inserida na farmacopeia brasileira de 2016 como um diurético e um antihipertensivo, ok? Porém, pessoal, essa planta também não é mil maravilhas, ok? Eu trabalhei com ela no meu programa de mestrado, então por isso que eu sei um pouquinho dela. Então, vamos lá. Essa planta, Equiseto arvense, ela tem os nomes comuns como rabo de cavalo, espada de bruxo, cipó brabo. Tem vários nomes em determinadas regiões do Brasil, se for. A origem dela é da Ásia, entendeu? Porém, ela é encontrada em quase toda a parte do mundo, ok? Lembre-se disso. Então, a Equiseto arvense, ela tem centríolos, entendeu? Ela tendo centríolos, ela faz um processo de separação, de divisão celular muito especial, ok? Professor, e as briófitas? O que são as briófitas? Vocês já foram em alguma cachoeira? Ou vocês já foram em algum lugar muito úmido que tem aqueles limbo, popularmente, vulgarmente chamando na quebradinha de limbo? Então, aquilo lá é uma espécie de briófita, ok? O musgo é uma espécie de briófita, ok? E o musgo, ele possui centríolos, tá? Agora vamos para o que interessa, vamos para os centríolos nas células animais. Professor, para que os centríolos servem? Ou melhor, se eu tiver alguma deficiência em centríolos, terei alguma doença? É claro que sim, né, Bisônio? Principalmente, os centríolos é responsável pela organizar, ele não vai separar a célula nada, não, mas ele é como aquele cara que fica ali, oh, eu sou um organizador aqui da divisão celular. Então, cada cromossomo ou cromátide de irmã vai para um lado, ok? Então, ele é como aquele chefão que fica ali no canto laçando as cromátides ou os cromossomos. Laçou, puxou, ele faz isso. Entendeu? Não? É que eu desenho. Então, vamos lá. Se você não entendeu, eu vou explicar de novo. Ok? Eu nem sei se você entendeu. Eu estou conversando sozinho aqui. Mas vamos lá. O centríolo é responsável na célula animal. Ele tem várias funções, mas vou citar as principais. Uma das principais é a organização da divisão celular. Por quê? Quando o cromossomo está se separando, quando as cromátides irmãs estão se separando,
Pense que cada dedo desse é um cromossomo. Eles estão unidos, eles estão se separando. Essa parte da minha mão é o centríolo. Então, o que ele faz? Ele vai pegar e vai laçar os cromossomos e vai falar: ô, cromossomo, venha pra cá, porque vamos formar uma nova célula. E carapincabanga, carapincaganga, ó. Entenderam o processo pirológico da biologia? Então, o centríolo ele é responsável por atuar como um diretor da separação celular. Professor, e qual é as consequências se esse centríolo tiver alguma deficiência? Uma, ele pode gerar esterilidade, né? Ou seja, o homem ou a mulher que tenha deficiência nos centríolos pode ser estéril. Por quê? Porque nos cromossomos sexuais, quando for feito essa separação, pode ocorrer algum erro. Ou pode ficar um cromossomo, ou pode vir um cromossomo a mais. Ok? Então, pode ter um problema de esterilidade. Outros problemas acontecem? Sim. Se ficar, por exemplo, vai que ele laça um cromossomo, uma cromática germã, um fragmento de cromossomo pela metade. Vai que cai um pedacinho desse cromossomo. Se cair um pedacinho desse cromossomo, o negócio vai ficar feio para a criança. Por quê, professor? Porque quando separar a próxima célula, a célula não entrar em apoptose, que é a morte celular, a morte celular é indicada por ela mesma, ela vai se reproduzir. E se ela reproduzir, e se for uma célula sexual, o que vai acontecer? Vai gerar um indivíduo defeituoso, ok? Professor, e qual outros patógenos, qual outra doença que o centríolo pode causar? É simples. Ele atua, a divisão celular atua em toda a nossa combinação gênica, entendeu? Você tem 23 cromossomos do seu pai e 23 de sua mãe, ok? Se nessa segregação o centríolo deixar de puxar um que seja, você pode ter doenças cardiorrespiratórias, você pode ter doenças neurodegenerativas, você pode ter uma intolerância a qualquer uma substância, você pode desenvolver algum tipo de câncer, você pode desenvolver problemas audiovisuais, ou visual, ou auditivo, ou você pode desenvolver ainda problemas cognitivos. Então, esse bichinho aí é ferrado. Não brinque com ele. Se você tiver alguma deficiência com ele, você vai ter problema. Ou você ou a sua prole. Mas como é de primeira geração, se você já tem uma deficiência, você já vai apresentar o quadro clínico, ok? Vamos abrir um slide muito maroto sobre centríolos. Ei, Laia, cadê os centríolos? Aqui. Essa cara linda bem aqui no início do slide. Vamos lá. Quem tem cara é cavalo, hein, pessoal? Isso porque eu sou engenheiro agrônomo. Vamos lá. Gente, para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, desculpa pelas bobeiras que eu estou falando, mas o meu computador é muito velho, então ele demora um pouquinho para abrir. Vamos lá, vamos tentar. Ele nunca, assim, ele já falhou algumas vezes, mas ele funciona 98% das vezes. Paracatipabamba, viu? Ele é muito louco. Ele já foi para um slide que não tem nada a ver. Vamos voltar aqui para o que interessa. É o nosso centríolos. Ok? Bom, como eu havia dito inicialmente na aula, no início da aula, a ocorrência em células eucarióticas. A maioria, todas as células animais possuem centríolos, tá? E algumas células vegetais. Quais? As briófitas e as pterodófilas, tá? Existem também, muito raramente, em algumas algas marinhas que têm centríolos também, ok? Cada par de centríolo é disposto perpendicularmente, ou seja, eles ficam assim, ó, formando um cálice, tá? E esse par, na verdade, não é um par, é um trio. Observe na imagem que eles são formados em 3. Alguém aí já viu uma taboca? Vamos para o slide aqui. Alguém já viu um pé taboca? Ele é como se fosse um canudinho ou uma taboca disposta em 3, tá? E a sua função é fazer a segregação dos cromossomos, tá? Por isso que essa pira é tão importante. Porque se os centríolos der algum BO na segregação dos cromossomos, aí, meu filho, a sua reprodução, a sua sobrevivência estará em xeque, ok?
tá? Ele é composto por quê? Por uma camada lipoproteica, tá? Então, essa camada lipoproteica confere a ele certa flexibilidade. E essa certa flexibilidade infere a ele também certa resistência, ok? Vamos abrir o slide para mim poder ilustrar esse processo melhor. Vamos tentar, é claro. E deu certo, viu? Como eu disse, a sua camada é lipoproteica. Eles são organizados em trincas de microtúbulos, ok? Essas trincas de microtúbulos formam como se fosse um duto, ok? E o que une os microtúbulos são as proteínas adesivas. O que são essas proteínas adesivas? São proteínas que têm a função de interligar esses microtúbulos para formar uma estrutura mais complexa, responsável pelas suas funções biológicas, ok? As suas funções, propriamente ditas, é a participar na divisão celular, na fibra do fuso. Observe aqui, ó. Vou abrir o pincel. Observe aqui. Ó, o centríolo está aqui, ó. Ele agarrou os cromossomos e as fibras do fuso e está separando, está puxando. Ele é o responsável por ser aquele cara que falou: ô, cromossomo louco, você tem que dividir, tem que deixar sua cromática de irmã de lado. É hora de começar uma nova história. Então, o que ele faz? Ele vai dividir, tá? E na formação de flagelos, na formação de qual flagelo? Pode ser no flagelo dos espermatozoides, por exemplo. Se você tiver algum problema nos microtúbulos, você pode ter um espermatozoide sem flagelo. Você já pensou? E aí você não vai conseguir fazer um bebezinho tão bonitinho. Ok? E eles possuem uma especificação também. Eles possuem uma capacidade de autoduplicação. Ok? Agora eu vou fechar essa bagaça aqui, porque ele não passa sozinho. Esse computador está muito louco. Teve algum problema no centríolos. Você viu? Vou apertar, vai, e ele se nega. Vai. Não. Vamos fechar de novo para a gente tentar fazer uma macumba Joe aqui, uma macumba muito louca. Vamos lá. Quem sabe agora vai, depois de alguns anos, vamos fazer uma pequena, mas um exercício muito baba, que já apareceu a resposta aqui. Não era para aparecer porque eu ia deixar para a próxima aula, ok? E ele é muito revoltado, então vamos lá. Uma questão da Sesgran Rio do ano de 2013, tá? O desenho abaixo corresponde a um corte transversal. Eu vou tirar esse roxinho lindo daqui para vocês poderem ler da estrutura, da ultraestrutura de... Vamos começar a letra E, de esperança. Tenho esperança que esse vídeo vai fazer você aprender alguma coisa. Pseudoporo. Cara, se cair isso numa prova para você, você pode errar, porque você não conhece uma palavra dessa. Vamos lá, vamos para a sua etimologia. Pseudo é algo falso, fictício, tá? E podo é algo que está presente dentro de algum sistema de comunicação, tá? Então, essa não é, meu queridão. Vamos eliminar, com certeza, a letra E de esperança. Tenho esperança que vamos passar em alguma coisa. Vamos riscar aqui. Agora vamos para a letra D. Membrana celular. Gente, já viu como uma membrana celular? A membrana celular é composta por uma camada lipoproteica. O que é uma camada lipoproteica? Ela é denominada lipoproteica porque ela tem um modelo mosaico fluido. O que é um mosaico fluido? Ela tem lipídios, carboidratos, tá? E proteína inserida na sua topografia, na sua constituição. E isso confere o quê? Vamos fechar esse slide feio pra caramba. Isso confere o quê? Confere permeabilidade para ela. Tá? Se você tiver uma membrana lipoproteica, você pode ter uma certa resistência, uma certa flexibilidade, uma certa tensão superficial composta por esses glicoproteínas, ok? Então, naquela imagem que a gente viu,
não tem uma imagem de uma membrana plasmática. A membrana plasmática seria assim, uma parte polar e outra polar, tá? Dispostas longitudinalmente, continuamente, tá? Com proteínas e carboidratos inseridos em sua composição, tá? E isso não está presente ali. Vamos lá. Vamos tentar abrir esse bagaceiro de novo. Um axônio. Gente, vocês já viram o que é um axônio? Não? Se vocês não identificaram até hoje um axônio é um corpo de um neurônio, tá? É uma parte estrutural de um neurônio. Ou seja, é uma cabeça que tem um flagelo com estruturas que têm funções específicas de intercomunicações com o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, ok? Agora vamos para mais uma. Quem sabe agora a gente vamos pular a letra B. Não, vamos fazer a letra B. Um silo ou um flagelo? Sabe o que é um silo, um flagelo? Não? Silo ou flagelo? Vamos abrir aqui. São estruturas semelhantes com funções semelhantes, com origem celular semelhantes, ok? Ou seja, vou listar com esse pequeno dedinho aqui o que é um silo ou um flagelo. Um silo ou um flagelo, ele faz isso na célula. E qual é a sua... Vamos supor que seja uma célula de ovo. E que seja um espermatozoide maluco que quer fazer um filhote, ok? Ó, o silo e o flagelo. Eles ajudam na locomoção no meio que eles estão inseridos, ok? Vamos voltar para o nosso slide, porque até agora não sei qual é aquela resposta dessa questão maluca. Um centríolo? O que vocês acham? Um centríolo ou um silo ou um flagelo? Qual que vocês acham? Não poderia ter vindo a resposta. Pessoal, e o centríolo, o que é? O centríolo, se vocês cortarem ele, vocês estão vendo essa imagem atrás de mim? Essa não é uma imagem transversal de um corte de um centríolo, ok? Por quê? A imagem transversal de um centríolo seria constituída por microtúbulos, por micro canais que daria essa confecção para ele, ok? Então, se você prestou um pouquinho de atenção, lembra do silo e do flagelo, tá? Qual que é a sua característica? É movimento, tá? Então, se você fizer um corte transversal em um silo ou num flagelo, qual será a sua resposta? Um silo, um flagelo, conforme indica essa imagem, essa pequena imagem aqui. Essa imagem é um pouco mal ilustrada, né? Porque se você pegar hoje uma imagem de um microscópio mais avançado, você consegue ter uma imagem mais aperfeiçoada, ok? Pessoal, muito obrigado. Vamos estudar. Estamos chegando no final das organelas celulares, tá? Lembre-se, os centríolos são exclusivos, são predominantemente em células animais eucarióticas. Acontece em células eucarióticas vegetais. Quais são? As pteridófilas e as briófitas, ok? Nos demais vegetais superiores, não acontece, ok? O que são as pteridófilas? Um representante muito claro, que eu deixei de falar, são as samambaias, ok? As cavalinhas, ok? E as briófitas. São os pequenos musgos, os musgos. Aqueles pseudos vegetais que tem uma pseudo-raiz, tem um pseudo-caule, uma pseudo-folha, ok? Pessoal, lembre-se também, se houver alguma deficiência nessa organela específica, você pode ter problema de reprodução ou no seu organismo inteiro. Se ele deixar de carregar algum gene no processo de divisão, você está muito encrencado, ok? Pessoal, e não desistam nunca da sua vida, ok? A primeira pessoa que você deve amar é você. Porque se você não estiver vivo, você não pode amar as outras pessoas, Mocoron, ok? Então, priorize a sua vida. Priorize o seu desenvolvimento.
Porque se você estiver bem, você vai estar bem. Energias positivas atraem pessoas positivas. Ok? Momentos negativos, viver momentos negativos, atraem pessoas negativas. Então, sejam muito coerentes com a vida de vocês. Não desperdicem. Sejam muito obrigado e um grande abraço. Tchau.